Ei, sabia que muitas vezes você tá um traço de distância de fazer aquela execução perfeita no seu desenho? E é esse detalhe que tá entre aquela ideia magnífica e a execução perfeita de seu desenho. Antes de começar, eu gostaria de me introduzir. Eu sou o Tofferson e sejam bem-vindos a mais um Ilustra Terça, onde a gente ilustra na terça. E bem, voltando ao detalhe supremo que simplesmente vai mudar o caminho das suas artes, eu gostaria de citar um exemplo aqui para facilitar. E esse exemplo não seria nada mais, nada menos que eu mesmo. O primeiro passo que impede muita gente de simplesmente botar em prática o que elas idealizam é simplesmente ficar preso na ideia da concepção infinita, de ser perfeito por ser perfeito. Então quando você tá tendo aquela ideia, não pense muito naquela ideia. Pega o seu caderno e simplesmente faça um monte de rascunho aleatório. Por quê? Porque sim. Na verdade não, tem um motivo muito específico para isso. Bem, eu não sei se é uma situação normal, mas pelo menos pra mim a minha linha de raciocínio muda bastante conforme eu vou pensando nas coisas. Então se eu tenho uma ideia, simplesmente essa ideia nunca é a mesma de um segundo atrás. Então a cada segundo essa ideia vai sofrendo uma nova iteração, e é tipo umas bactérias se reproduzindo na minha cabeça. Então é por isso. Quando você tem uma ideia, você precisa desenvolver ela no mundo real e não dentro da sua cabeça. Porque a sua cabeça simplesmente tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E no papel não. É só uma coisa, de cada vez. Então é isso. Você vai ter que sair do campo das ideias de Platão e entrar no mundo, no império da realidade. O mundo tangível, filosofante. É isso. Problema resolvido? Mas ei, peraí, não sai do vídeo ainda, eu ainda tenho que falar um pouco sobre o processo criativo por trás dessa arte. Cara, se eu fosse bem honesto com vocês, no começo não tinha uma ideia muito bem definida do que eu queria fazer. Eu só sei que eu queria fazer essa criatura muito épica que ia devorar esse protagonista muito bolado. Ia ser tão bolado esse protagonista que ele ia ficar de boa. E agora falando mais de um jeito mais sério. De repente o protagonista estava passando por uma fase complicada da vida dele. Ele está tendo um péssimo dia. E nada vai negar esse fato. Então esse monstro, no final das contas, só é uma pedrinha no meio do caminho dele. No péssimo dia que ele está tendo. Essa foi a ideia. Eu tava simplesmente num dia ruim, aí eu pensei, nossa, meu dia tá tão ruim que nem literalmente um ônibus caindo na minha cabeça pode tornar esse dia pior ainda. Certo, a ideia já tava na mão e agora eu só precisava desenhar. Mas antes de desenhar eu precisava de um repertório. E nada melhor do que repertório do que aquele quadro muito específico de Dandadan. Aquela cena em que os protagonistas estão no meio do corredor da Velha Turbo e a Velha Turbo simplesmente encurrala eles. E cara, eu achei isso tão massa que eu queria reproduzir, mas assim, eu queria fazer do meu jeitinho. E aí saiu isso aí. A parte do rascunho foi a melhor parte, porque eu simplesmente coloquei muitas ideias legais que eu queria pôr em prática. Mas, na parte de terminar, foi simplesmente muito mais difícil do que eu pensava. Bem, pessoal, basicamente foi isso para esse Ilustra Terça. Desde já eu quero agradecer a todas as pessoas que têm dado o devido suporte no canal e comentado sugestões para melhorar. Eu vou ser bem sincero, eu tô ficando sem ideias do que fazer aqui pro canal. Então seria muito legal se vocês comentassem alguma ideia de arte e de repente eu posso trazer uma speed art aqui para vocês. Então é isso, galera. Agora é só desenhar.